Então tá, pessoal, mais um episódio aqui, Jovens PDC no ar. Esse aqui é o podcast semanal dessa gurizada que gosta de pensar, tem essa massa crítica, sempre trazendo aqui assuntos importantes, interessantes, que vão falar aí da nossa vida cristã, nossa vida como cidadãos do reino de Deus, também cidadãos aqui do reino dos homens, onde nós precisamos, como discípulos de Jesus, proclamar, né, levar a mensagem do reino de Deus aí. Então, assim, se você tem sido abençoado por esses episódios, eu te convido, então, compartilhe com os teus amigos, teus contatos. Você leva aí tão pouco tempo para fazer isso, né? Compartilhe aí com o pessoal. Não esquece também de deixar o famoso joinha. O like é o famoso joinha, né? Clica aí rapidinho também. Deixa teu comentário. Quando você comenta, a plataforma entende que o assunto é relevante, vai divulgar isso para mais pessoas. Então deixa aí teu comentário, como é que tem sido aí a tua experiência aqui com o PDC, os vídeos da igreja, né, as lives, você tem sido abençoado, então coloca aí também. Pode reclamar também, não tem problema, né, se alguma coisa não está dando certo, aí pra gente saber também e melhorar também isso aí, certo? Segue também as redes sociais aí da Igreja dos Jovens e aí a gente aumenta a família, a nossa família PDC aqui, falando das coisas do reino de Deus, beleza? Aumenta o volume e vamos lá para mais esse episódio. Então tá, comigo aqui, Henrique Dornelles. Como é que tu tá, meu? E aí, bro, tudo certo? Para mim é uma alegria, né, tá aqui. Mais uma vez, já tinha participado, né, uma vez do PDC. É sempre bacana, sempre instrutivo, né? A gente sempre aprende bastante. Quando fala, eu brinco que a gente aprende, né? E é bom estar junto, é bom estar em mesa, é bom conversar. Acho que é um tempo importante. Acho que a galera vai curtir o episódio. Sim. Tá trabalhando com os adolescentes, então tu, Lê? Sim, já são... Agora em junho nós fizemos 3 anos, né? 3 anos trabalhando com os adolescentes. Tem sido uma bênção, né? Muitas vezes para nós acaba sendo um pouco desafiador, né? Porque a gente não tem todo o conhecimento, ou muito pouco conhecimento, mas a gente tem se esforçado e tem visto Deus, né? Acho que isso é o mais importante, né? Sim. Visto a mão de Deus movendo, nos conduzindo, e tem sido uma bênção, tem sido bacana. Sim, e quais têm sido aí para vocês os maiores desafios com essa gurizada aí mais jovem, com os adolescentes? Essa meninada, como diz o pastor Gerson, né? Essa meninada. A mocidade. Eu acredito que a fase em que eles se encontram, né, a idade em que eles se encontram, ela traz consigo algumas questões, né, e seja emocionais, psicológicas, né, uma fase de desenvolvimento, de algumas mudanças, né, até hormonais, vamos dizer assim. Sim. E eu vejo que em meio a isso é muito importante que eles tenham encontros com o Senhor, né, encontros com Jesus. Eu vejo que isso é importante. Quantos testemunhos nós temos, né? O próprio pastor Felipe, né, que está aqui do meu lado, tem um testemunho da adolescência, né, em que teve um encontro com o Senhor. A partir daquele momento ali a vida foi diferente. Então eu vejo que talvez o desafio seja, em meio a isso tudo, né, eles entenderem que a coisa mais importante da vida deles é o Senhor, é Jesus, né? A única coisa que importa realmente é que eles tenham esse encontro e passam a viver a vida com o Senhor, né? Acho que isso é importante. Sim. Eu tenho dito já há muito tempo, né, que a igreja ela tem que mostrar e dizer para essa gurizada o que eles podem fazer, não o que eles não podem, né? A gente passou muito tempo dizendo não, né? Ah, você não pode ir em festa, você não pode namorar, você não pode fazer isso, não pode... É o pecado, isso aqui. E tá tudo certo, né? Sim. Mas o problema é que quando tu tem essa abordagem, antes de dizer o que eles podem, parece que a vida com Jesus é uma chatice, né? Tipo assim, e na igreja só não pode, não dá, não isso, não aquilo. Mas quando eles vêm, em vez de tu ficar dizendo não, tu começa a dizer o sim, ou seja, eles se reúnem, eles jogam futebol, eles jogam videogame, eles têm amizades, eles brincam, eles sorriem, e ao mesmo tempo eles entendem que a santidade é propósito de Deus, daí eles começam a entender, não é bom mesmo eu namorar, né, antes do tempo, não é bom mesmo que eu saia com amizades que me levam para coisas erradas. Então, todos aqueles nãos que a gente dizia, Sim, eles começam a se tornar uma coisa natural na vida deles, né? Porque eles aprenderam que existe o sim, né? Que eu não preciso ter amigos que vão me oferecer drogas, por exemplo, se eu tenho amigos que me dão uma Coca-Cola e um pedaço de carne, né? Exatamente. Churrasco ali. Então, tipo assim, a vida começa a ter outro significado, né? Eu entendo que essa é a importância, assim, de um trabalho como esse, né? Então,
É isso aí. Eles começam a entender, a gente mesmo entende, né? Que quando tu passa a viver a vida cristã, né? No primeiro momento as pessoas às vezes acham que é uma vida em que tu vai ter mais restrições, né? Quando na verdade o que acontece é que acrescenta muita coisa, né? A gente passa a ter uma visão de mundo que é completamente diferente e com isso a gente entende que o mundo ele vai além daquilo que a gente consegue ver, né? E isso é interessante, porque daí, em vez da gente achar que é só se eu posso ou não fazer isso ou aquilo, eu começo a ver quanta coisa que eu nem sabia que existia e que agora Deus tem disponível para nós, né? Eu acho que isso, quando eles começam a perceber isso, é interessante. É curioso, às vezes, conversar, né, com alguns adolescentes, e aí, às vezes, eles falam, né? O meu sonho é um dia eu orar para uma pessoa, ou impor as mãos para uma pessoa, ela cair, ou ela se manifestar e tal. Então, é curioso quando eles começam a ter essa visão um pouco diferente, começam a perceber que, na verdade, existe mais, né, do que só isso que a gente consegue enxergar com os olhos, né? Claro. É legal, é isso aí. Vocês têm uma conferência agora, né? Sim. Fala aí como é que vai ser essa conferência aí. Vai ser a segunda edição, né, da conferência DLS, a primeira foi ano passado, nos dias 11 e 12 de agosto, sexta-feira e sábado, né? A gente até já aqui oficialmente pedindo licença ao nosso pastor, né, para o sábado, para que a gente possa ter esse evento. A gente está com muita expectativa, né, para aquilo que Deus vai fazer. No ano passado já foi uma bênção. A gente pôde ver muitos adolescentes vindo, né, à igreja e para nós isso foi muito impactante, assim, a quantidade de adolescentes, muitos adolescentes novos que não fazem parte do congregar, né? A gente entende esse evento como uma forma de envolver os adolescentes que fazem parte do trabalho, né, para que eles possam fazer parte também desse evento, construir juntos, né, colocar as mãos para que possa acontecer e de uma forma evangelística também, né, para que nesse ambiente totalmente preparado para que eles sejam bem recebidos, para que a música seja algo que é palatável para eles, né? E principalmente o ambiente em que a gente vai orar muito e está orando muito para que o Senhor venha, para que muitos adolescentes venham e sejam tocados por Deus, né? Esse é o nosso maior objetivo. Amém. Isso é legal, é importante, assim, esses momentos. Eu vejo que eles trabalham, né? Eles fazem, eles põem a mão, eles gostam de fazer, isso é legal. É legal que eles se envolvem, né? E recebem juntos, ao mesmo tempo que estão servindo, estão recebendo, né? Mas, bro, assim, a gente tem falado, veio falando sobre o tema Espírito Santo, né? Que é um tema aí super importante para a vida da igreja, essa doutrina do Espírito. Vocês falaram algo, né, nos adolescentes também, né, mais ou menos nesse tema, né? Não sei se era o nome, era esse, mas tinha alguma coisa a ver, né? Sim, falamos. Acho que foi mês passado, se não me engano, entre o mês passado e esse mês. Sim. E algo que eu vinha refletindo e até compartilhei, né, com a igreja, assim, é que quando a gente lê a Bíblia, né, principalmente, claro, quando a gente dá esse foco assim no Novo Testamento, que a Bíblia isso é uma coisa interessante, a Bíblia ela é complementar, né? Ela é assim, a revelação de Deus da Bíblia, ela é progressiva, né? Sim. Você vem lendo o Velho Testamento, você vem aprendendo ali e tal, e algumas coisas vão culminando, vão acontecendo assim, as profecias se cumprindo, as coisas, né, no Novo Testamento, então você vê que ela é complementar, ela é algo progressivo. Então quando a gente olha para o Novo Testamento, né, até por esse sentido assim, a igreja neotestamentária, a igreja do primeiro século, a igreja que ali o Senhor Jesus então disse: eu vim estabelecer e edificar a minha igreja. A gente percebe duas coisas que ficam bem claras assim, né? Não sei se tu consegue ver isso também, mas a edificação dos crentes e a frutificação deles, né? A gente percebe que o Senhor Jesus ele quer edificar essas pessoas, ele quer construir algo nessas pessoas e que elas produzam um resultado, né? Tu consegue enxergar isso quando tu lê também? Tu consegue perceber isso na vida daqueles discípulos, assim? Sim. Eu acredito muito nisso, entendo dessa forma também, né? Essa revelação progressiva, né? do próprio Deus ao homem, assim. E eu acredito que é uma realidade do Evangelho, da vida com Deus, é esse fato, né, de que o Senhor ele nos permite conhecê-lo, nos permite nos achegarmos a Ele, né, e tem o objetivo de nos levar a um lugar, né, nos transformar em meio ao processo e fazer com que a gente possa, em meio a isso, frutificar, né. Acho que é uma palavra que o próprio Senhor Jesus usou algumas vezes, né. Então, acho que isso é interessante, né. O
pastor mesmo cita sempre, né, que não fostes vós que me escolhestes, né? Eu os escolhi e vos designei para que vades e deis fruto. Então nós fomos escolhidos com um propósito, né? Frutificar. Eu acho que isso é um fato assim da vida cristã, né? O Senhor nos chama, nos escolhe, nos traz para perto, nos permite estar com Ele, para que a gente possa agora produzir um fruto novo que glorifica o seu nome, né? Sim. Isso aí a gente fica evidente, né, quando a gente lê isso, né, a frutificação, a edificação dos crentes. Até tu citou uma coisa, né, tu falou ali, os adolescentes têm esse sonho de impor as mãos, de curar os enfermos. Isso é legal, né? A gente tem que desejar o sobrenatural. Quando a gente fala do Espírito Santo, existe esse mover sobrenatural, existem essas experiências, né, transcendentais e que são tão importantes também na nossa vida, mas a gente esquece às vezes que o Espírito Santo também vem para operar em nós essa obra de edificação, né? De transformação. Então a gente quer muito às vezes a parte do sobrenatural, do miraculoso, mas a gente não se interessa tanto, né, no envolvimento assim, com a parte da edificação, Sim. da transformação. E, na verdade, Deus se interessa muito por essa parte, né? Porque de nada adianta, ele chega a dizer isso, né? Que muitos vão dizer naquele dia, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome curamos enfermos. Ele vai responder, apartai-vos de mim, não conheço vocês, né? Então, é importante a gente entender que existe esse processo de edificação. Acho que tem muitos crentes, assim, que não conseguem enxergar isso, não conseguem entender isso, né? Essa dinâmica desse processo de transformação. Tu consegue ver isso também assim na vida da igreja? Me parece que tem crentes assim que são meio míopes, né? No sentido da visão do evangelho, de entender por que o evangelho está aqui na minha vida, né? Sim. Hoje se tornou às vezes muito eu quero obter alguma coisa, né? Sim. Não, eu entendo, eu acredito nisso, acho que é algo importante, né? A gente tem falado sobre isso, inclusive, e eu acredito que a gente tem que atentar para isso. Muitas vezes dá para dizer assim que a gente olha para as obras de Cristo, né? E a gente vê coisas incríveis, né? Milagres, curas, libertações, né? O ministério terreno aqui, por exemplo, que foi sobrenatural, né? Inacreditável, vamos dizer assim, se a gente não fosse crentes. Só que a gente às vezes não para pensar, analisar e ver também, olhar como míopes, né? O caráter de Cristo, né? E acho que isso é importante, a gente entender que o Senhor quer sim fazer ainda em nossos dias as mesmas obras ou até maiores que ele fez no passado, e que as curas são para hoje, os milagres são para hoje, as libertações são para hoje, mas que existe também um caráter do Senhor Jesus que Deus quer formar em nós, né? O próprio Paulo, né, lá em Filipenses, quando diz, né, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, né? E ele começa a falar sobre como Jesus era, não só aquilo que ele fazia de incrível, mas quem ele era, quem ele é, o caráter dele, e como é o desejo de Deus que isso seja desenvolvido em nós também, né? Sim. Os próprios frutos do Espírito falam muito sobre isso, né? Mansidão, domínio próprio. Não fala de uma transformação, né? Que o Espírito Santo causa. E hoje, até essa questão do sobrenatural, desse tipo de coisa, de ministração, né? A gente acaba se degladiando e brigando, né? Com guerra de vaidades, né? Um quer ser mais importante do que o outro, quer mostrar, às vezes, né, o poder que tem. E tudo isso a gente tem que analisar no nosso coração, porque de que adianta, né, a gente fazer sinais, fazer tudo isso, se na verdade não tem o amor, né? A gente não cuida com amor uns dos outros, a gente está daqui a pouco brigando por protagonismo. E o ser humano tem essa tendência. Isso aí não é uma coisa... Não, eu não estou falando do outro, estou falando de mim. Sim. Nós somos assim. De nós. A gente tem essa tendência natural, infelizmente, pecadora, de querer sempre o protagonismo, de tem que ser eu quero fazer isso e aquilo. E muitas vezes a gente não consegue nem celebrar o que Deus está fazendo na vida do outro, né? Então, por isso que é importante a gente entender esse processo. O pastor Paulo sempre usa essa frase, né? Deus não precisa de processo, mas nós precisamos de processo. Por que nós precisamos de processo? Porque Deus quer tratar essas coisas. Sim. Né? É que nem quem quer manifestar sinais. Deus vai ter que tratar o coração dele. Sim. A gente olha a história de Davi. Davi é ungido rei. Pô, Davi podia sair dali, agora eu sou o rei, né? um guri. Mas ele entendeu, de alguma forma, ele foi entendendo. Talvez no primeiro momento não tenha entendido.
Mas depois ele foi entendendo que Deus ia ter um processo longo com ele, até que ele fosse ungido rei de verdade, né? No sentido, já havia sido ungido, mas que ele fosse constituído como rei. Claro. Então até lá ele teve que fugir de Saul, até lá ele teve que se esconder em caverna, até lá ele passou o trabalho. É. Mas o que isso operou no coração dele, né? Não deixou ele mais humilde, não fez com que ele fosse mais resiliente, que ele enfrentasse as tribulações, os desafios. Eu acho que isso é um ponto, sabe? As pessoas talvez tenham uma ideia de que vindo a Jesus, tá tudo pronto. Aceitei Jesus, fiz a oração de renúncia, entendeu? Renunciei o passado, esse, aquilo, que é importante. Mas não é só isso, né? A gente continua num processo até o final da carreira, até que Jesus venha. Sim. Né? Eu acho que essa falta de visão faz com que nós sejamos crentes superficiais, né? E a gente não entende essa edificação. Quando a gente lê Pedro, Pedro diz: vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual, a fim de oferecer sacrifícios agradáveis a Deus por meio de Jesus. Então, ele está dizendo: vocês estão sendo edificados. Não é vocês já foram edificados. Sim, né? sim, Vocês já estão prontos. Vocês estão sendo edificados. Então é importante, quando a gente fala de Espírito Santo, a gente entender isso. O que tu vê nesse tema do Espírito Santo de pontos importantes, né? Quando a gente fala de Espírito Santo, isso aqui é importante, esse ponto é importante, esse aqui é importante, para que essa edificação aconteça na vida das pessoas. O que tu acha assim, que é na tua visão? Tem bastante coisa, né? Mas eu acredito que talvez uma das coisas que sejam importantes, né, é a gente entender que a partir do momento em que a gente reconhece aquilo que o Senhor Jesus fez por nós e passa a ter Ele como nosso Salvador, nosso Senhor, o próprio Jesus, né, disse que quando Ele iria, né, seria ascendido aos céus, Ele enviaria um outro Consolador, né, alguém que seria semelhante a Ele, para que habitasse em nós, né? Então, acho que uma coisa importante da gente entender é que o Espírito Santo ele habita em nós, né? Nos crentes, habita nos crentes. E por habitar nos crentes, eu acho que isso é interessante porque fala de algo que é diário, que é cotidiano, né? Por isso que a gente fala sobre uma vida e não um dia, né? Por isso que a gente fala sobre um processo e não um estalar de dedos, né? Nem vai pegar isso aqui, eu acho, não. Porque é algo que é construído e desenvolvido por causa do Espírito Santo que habita em nós, né? Então, a gente acaba gerando, e deve ser gerado, um relacionamento entre nós e o Espírito. E ele, a partir dessa habitação, começa a influenciar as nossas vidas, né? Então, eu acho que essa consciência de que o Espírito Santo habita em nós, talvez seja uma das coisas importantes para que a gente possa compreender que o desejo dele é começar a operar essa edificação nas nossas vidas e para que a gente seja edificado, né, como essa igreja que o Senhor está edificando. Então, acho que esse é um ponto importante, né? A gente compreender. O Espírito Santo habita em mim, né? Eu sou a casa do Espírito Santo, a habitação dele. A gente canta isso, né? Exato. Sou tua casa, tua morada. O pastor volta e meia tá pregando e fala, né? Eu sou tua casa. Então, acho que isso mas isso é uma coisa importante, realmente, da gente entender, né? A gente fala bastante, por exemplo, de que hoje, né, no Novo Testamento, quando Jesus ali ele se entrega na cruz, ele nos faz um caminho, um acesso à presença de Deus. Então hoje nós temos acesso livre à presença de Deus. A gente pode acessar, não só acessar, mas permanecer, né, nesse lugar da presença. Mas além disso, também não é só nós que vamos à presença, mas o próprio Deus habita em nós, né? Então quando eu tenho esse entendimento, isso tem que mudar a forma como eu vivo, literalmente, né? E o Espírito Santo dentro de nós, ele começa a trabalhar nesse sentido. Então a gente começa... O pastor mesmo fala muito, né, sobre as impressões, né? A gente começa... Eu não vou me esquecer. Há anos atrás, né, estava com uma situação que eu tinha que tomar uma decisão, e aí eu vim conversar com o meu pastor Felipe aqui. E ele me disse, né, cara, na maioria das vezes Deus não vai... né, enviar um anjo, uma luz, vai te dar na cara assim, faz isso. Mas o que ele vai fazer? Ele começa a colocar balizadores. O que é isso? Nada mais do que o Espírito Santo, de certa forma, te conduzindo, né? Tu vai, né, que nem o pastor comentava, vai ver às vezes hora sai do quarto, tua mãe fala um negócio, tua esposa fala uma coisa, tua filha fala outra coisa, tu tá vendo um TV, uma mensagem, às vezes um filme, né, e aí acontece alguma coisa, e aí de certa forma Deus fala contigo através daquilo ali, e isso tudo é o Espírito Santo operando na vida do crente, né, fazendo com que ele se torne mais parecido com Jesus. Então acho que essa consciência de que o Espírito Santo está dentro de mim é muito importante para que a gente possa passar por esse processo, entrar nesse processo de edificação, né? Amém. Eu acho também assim que o pessoal pensa no Espírito Santo como algo muito místico ainda, né?
E a questão mística, mística no bom sentido, não estou falando de misticismo religioso, aquelas coisas estranhas, orientais lá. Estou falando do misticismo no sentido do sobrenatural, né? Sim. Às vezes a gente pensa no Espírito Santo ainda só como algo místico. E existe um lado místico do Espírito Santo, que é essa questão sobrenatural, miraculosa, né? Eu estava essa semana, orei com um irmão, né? Ele estava com uma dor no joelho, ele disse que tinha feito uma cirurgia e tal, e estava doendo. Enquanto a gente orava, eu olhei pro joelho dele e o joelho começou a tremer, assim. Era visível ele tremendo, assim. Bah. E aí, quando a gente acabou a oração, eu perguntei, o que tu sentiu? Eu senti tremendo. Ele disse, não, eu vi tremendo. E ele começou e tava curado. Começou a mexer sem dor nenhuma. Glória a Deus. Totalmente curado. Então, assim, esse místico miraculoso é incrível de ver. Só que a gente esquece que o Espírito Santo não é só isso, né? A gente viu no relato bíblico o Espírito Santo como pomba, manifestando-se como pomba, como fogo, né? Como um som de um vento. Aliás, o texto diz que é como um som, não é que houve um vento, é um vento, mas é um som de um se vento. ouviu um som como de um vento impetuoso. E eu entendo que essas coisas aconteceram para que as pessoas identificassem o Espírito Santo está aqui, né? Mas o Espírito Santo não é fogo, o Espírito Santo não é pomba, o Espírito Santo não é vento, né? O som, ele simplesmente manifestou-se dessa forma para que as pessoas percebessem que ele estava ali, né? Da mesma maneira que quando os discípulos começam a falar em outras línguas, os outros percebem o quê? Tem alguma coisa acontecendo aqui, né? Quando alguém profetiza, quando alguém é curado, quando alguém é liberto, quando alguém cai debaixo do poder de Deus, né? Ou repousa, como alguns dizem, né? Debaixo da unção. O que é isso? Está se demonstrando que o Espírito Santo está ali no ambiente, está se movendo. Mas a gente esquece que não é só isso, né? Então, nas coisas mais simples, o Espírito Santo está falando, o Espírito Santo está operando. E a gente tem essa coisa, a gente ora, diz, Deus fala comigo, mas sai da oração crendo que Deus não vai falar com a gente, né? Ao invés de sair dali, se tu orou e tu crê em Deus e tu pediu que Ele fale contigo, Ele vai falar contigo. Sai dali com expectativa e pronto, com o ouvido atento a qualquer coisa, porque Deus vai estar falando em qualquer momento. Então, isso é algo importante que nós, como cristãos, precisamos nos despertar, né? Eu entendo também que outra coisa que a gente precisa acordar ainda mais é a frutificação, né? Que a gente foi chamado para frutificar e não só engordar, né? A gente fala assim do crente, ele quer... eu quero unção, pastor. Mas para que tu quer unção? Tu vai fazer o que com unção? Entendeu? Tu vai ficar curtindo em casa, vai dizer, nossa, eu sou cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo nem enche pessoas que não têm a intenção de frutificar, né? Aliás, quando a gente olha os dons... todos eles, com exceção da edificação pessoal em línguas, são para os outros, né? Exatamente. Todos são manifestações que visam o bem do outro, não o meu bem, simplesmente, mas o do outro. Eu sou edificado no processo, né? É legal tu ver alguém sendo curado, a tua fé é edificada. Sim, com certeza. Né? Tu sai mais... tu cresce, né, na fé e tal. Agora, os dons são para manifestar para os outros, então é frutificação o tempo todo. Tem muito crente que não percebe isso, né? Não entende que uma vez que foi chamado, que foi transformado, que Deus tem mudado a história da família, da vida dele, tá aí, o que você vai fazer com isso agora, né? E tu enxerga assim também essa falta às vezes de esse entendimento da frutificação. Aí a gente tem muitos crentes, por exemplo, que frequentam reuniões, mas é só o que eles fazem, né? Não se envolvem com algo além disso. E não é nem só se envolver com a igreja. Eu tenho que servir em algum lugar. Se puder servir, sirva. É bom, né? Nem todos conseguem. Claro. Mas a gente não está falando disso, né? A gente fala do dia a dia. Sim. Né? Consegue ver isso, assim, essa falta de frutificação? Sim. E eu acho que isso é interessante até com relação ao Espírito Santo, né? Como o pastor mesmo tem dito, a questão do cotidiano, né? Acho que isso é interessante. A gente entender que o Espírito Santo ele está conosco, se move em nós e através de nós no cotidiano, não só em momentos como um culto em que alguém é curado, né? Mas ele está dia a dia conosco. E é muito importante que a gente entenda isso e que a gente entenda que tudo isso tem um propósito que vai além de nós. Eu acho até que é meio presunçoso, né? A gente achar que, não, o Espírito Santo está em mim porque ele quer trabalhar em mim, quer me deixar mais bonito, não sei o quê, e é só comigo, não tem mais... Então, assim, a gente precisa entender que é muito maior do que nós, vai além de nós, e que o Senhor,
ele poderia fazer isso de outras formas, mas ele decidiu nos usar para alcançar outras pessoas, decidiu nos usar para muitas vezes falar com outras pessoas, né? Então a gente precisa entender que esse é o chamado de Deus para nós, né? Sim. Eu lembro sempre do exemplo da árvore, né, que dá fruto, né? O galho, vamos dizer, o ramo que dá fruto. A árvore não come o fruto, né? A macieira não come maçã, ela, sei lá como é que a árvore se alimenta, não sou biólogo, né? Mas a laranjeira não come laranja. Eu que como maçã, eu como laranja. Então a árvore, ela dá fruto para que outras pessoas se alimentam. Da mesma forma como o pastor falou, né? Sobre os dons, né? Os dons são para edificação de outras pessoas. O próprio Paulo vai dizer, né? Sobre as línguas e a profecia. Aí diz, eu prefiro que vocês profetizem. Ou então, pelo menos que tenha alguém que interprete as línguas. Por quê? Porque daí os outros irmãos na reunião pública, eles vão conseguir compreender o que está acontecendo ali e vão ser edificados também. Justamente para mostrar para nós isso, né? Pô, aquilo que Deus está fazendo em vocês é para ir além de vocês, né? E aí eu lembro sempre do Senhor Jesus dizendo, né? Vejam os campos brancos, né? Que branquejam para a colheita. Orem, pois, ao Senhor da seara para que vista os trabalhadores, porque a seara é grande e os ceifeiros são poucos. E aí não... E talvez sejam poucos por essa falta de visão, né? Com certeza. Porque assim, se a gente olhar em questão assim, numérica... Números, né? Em números, nós temos bastante crentes. Claro, não os números que nós gostaríamos, Sim, né? Com certeza. Mas temos bastante pessoas, né? Tu pega aí uma igreja com 800 mil pessoas numa cidade de 200 e poucos mil habitantes, que é mais ou menos o nosso caso. Cara, tudo bem, dentro do universo de 200 mil é pouco. Sim. Mas mesmo assim, se tu para pensar 800 mil pessoas, é bastante. Dá para fazer um barulho legal na cidade, né? A questão é que muitas vezes nós não temos essa visão de frutificar. E é o que Jesus disse, eu vos chamei... Eu escolhi vocês, mas eu designei vocês para que vades e deis fruto. E que o fruto permaneça. E nisso é glorificado o Pai, que deis muito fruto. Então a gente precisa ter essa visão de frutificar, né? De levar. Aí Jesus vai dizer, por exemplo, que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Então aquilo que a gente vive, aquilo que a gente de alguma forma está manifestando através da nossa vida com Deus, faz com que isso traga glória ao Senhor. E isso é fruto, né? Sim. E também não é só fazer o evangelismo, né? Sim. Assim, mas é a vida diária. Claro. É viver o evangelho, né? Então tudo isso é importante. Eu acho que é aquilo que a gente ouve muito, né? Sobre a questão que às vezes as pessoas confundem a salvação pelas obras, né? E tal. E a gente já entendeu, precisa entender, né? Que como a Bíblia mesmo diz, né, nós não somos salvos pelas obras, somos salvos pela graça, né, por aquilo que o Senhor fez por nós. Mas nós fomos salvos para boas obras, né? Então, não é eu faço boas obras para ser salvo, mas já que eu fui salvo, já que o Senhor, a graça, a misericórdia, o amor do Senhor me alcançou, agora eu ajo com boas obras, de maneira agradável a Deus, por causa disso, em forma de gratidão, de reconhecimento daquilo que Ele fez e com o entendimento de que aquilo que o Senhor fez na minha vida, Ele fez para que avançasse, né? Para que continuasse, para que não fosse só em mim, mas através de mim também, né? E a gente precisa despertar para isso. Eu acredito que a gente tem que ser essa geração que entendeu que o Senhor quer fazer algo, por nosso exemplo aqui, em Viamão, quer fazer algo em Viamão, e para isso Ele vai precisar usar a igreja, para que Viamão seja impactada. Só que Ele vai precisar usar uma igreja que tenha o entendimento de que a obra de Deus não para em nós, né? Vai além de nós. E não só em evangelismos, assim, ou quando entrega o panfleto, que também, com certeza, é edificante, mas no trabalho do professor, do advogado, do médico, né? Aqui na cidade ou em qualquer outro lugar, quando a pessoa entende que lá ela também foi chamada para dar fruto, para dar um bom testemunho, para atuar com boas obras, né? Para ser um bom funcionário, um bom filho, um bom pai, né? Dessa forma, acho que a gente consegue revelar ao mundo, ou pelo menos ao mundo ao nosso redor, né? Um pouco mais, assim, a respeito do Deus a quem nós servimos, né? Sem dúvida. Esse é o propósito, esse é o entendimento que a gente tem. Por isso que a gente fala de edificação e frutificação. Nós precisamos frutificar. Eu lembro que há tempos atrás, acho que é o pastor Theo que falou isso, né? Que, tem 60 milhões de evangélicos no Brasil. Cara, que número! 60 milhões de pessoas que se dizem evangélicos. Agora tem um evangélico não praticante também, ou simpatizante, né? Mas, tipo, como é que tu falou ontem? É um trágico cômico, né? Trágico cômico. Então, tipo, imagina, cara, 60 milhões de evangélicos. Se 60 milhões de evangélicos entendessem o propósito da edificação e frutificação, a gente tinha virado o Brasil de cabeça para baixo, cara. Com certeza. Então, assim,
Ou colocar do Brasil de cabeça para Pra cima, cima, no né? Que rumo. ele tá, a gente colocar no rumo certo. Mas a questão é que muitas vezes não se tem essa visão de frutificação. Acho que a gente ainda tem muito crente mimado, no sentido... claro que eu estou generalizando aqui, tem muita gente boa, muita gente que entendeu o evangelho, mas eu estou generalizando propositadamente aqui. Tem muito crente mimado, muito crente que acha que o evangelho é só para mim, né? Essa igreja não me entende, ninguém me liga, ninguém cuida de mim, ninguém me ama, ninguém me abraça. A gente ouve muito isso. A pergunta é, e tu, o que tu faz? Né? Até quando tu vai ficar cobrando dos outros e tu não faz nada? Tu quer amor, ama. Tu quer abraço, abraça. Né? O que a Bíblia ensina? Né? Fazei aos outros aquilo que vocês querem que façam para vocês. Sim. Então, em vez de ficar cobrando, faça. Você vai receber de volta aquilo que você está fazendo. Então, a gente precisa também... É óbvio, a igreja ela é falha, ela tem problemas, ela tem desafios, mas ela continua sendo a noiva de Cristo. Ela continua sendo uma igreja que está nesse processo de edificação. E todos nós precisamos entender isso e trabalhar em prol disso, né? Então, acho que a gente tem que abrir os olhos, né, para o evangelho, entender isso. Eu olho para os discípulos e vejo a quantidade de tribulações e desafios que eles passaram. E muitas vezes, quando nós estamos passando alguma tribulação, algum desafio, a gente já arrepia, né? Já começa a titubear na fé, já começa a dizer que Deus é esse, o evangelho não funciona para mim. Tudo por causa de uma visão deturpada. Por isso que eu falo, uma visão míope, né? A gente tem uma certa visão, assim, mas ela é embaçada, né? Ela ainda não é a visão completa do evangelho. Então, cara, olha a vida de Paulo, Pedro, olha a vida deles. Inclusive, a gente tem trechos das Escrituras, Pedro, Tiago falando sobre isso. É necessário que através de muitas tribulações nós venhamos alcançar a vida eterna. É necessário para que a prova da vossa fé, né, seja demonstrada através de tribulações, dificuldades. Então, assim, em nenhum momento a Bíblia escondeu, né, essas dificuldades. Jesus disse, né, os inimigos do homem serão a sua família, os da sua casa. Eu vim para dividir, né, mãe contra filha e tal. Ou seja, está tudo escrito, está tudo ali, mas a gente ignora esses textos e pega só aqueles, né? Tudo posso naquele que me fortalece, né? A gente pega esse Deus é por nós, quem será contra nós, né? Mas a gente esquece do contexto da passagem, né? Claro. Se Deus é por nós, então a pergunta é, Deus é por ti? Né? Como que Deus é por ti? Tu sabe como fazer para Deus ser por ti? É uma pergunta. Tudo posso naquele que me fortalece, mas tu tem feito as coisas na força do teu braço ou tem realmente buscado fortalecimento no Senhor para poder fazer aquilo que tu tem feito, né? Isso é interessante. Essa é a visão míope, entende? As pessoas têm uma visão que é 50%, é mais ou menos aquilo ali, mas não está totalmente o quadro explicado, né? Então a gente precisa pôr a lente do Espírito, né? E quando a gente fala de andar no Espírito, é isso que a gente está falando, né? Quando você andar no Espírito, cara, para de andar na tua natureza humana, olhar com os teus olhos, ouvir com os teus ouvidos, né? No sentido passe a olhar com os olhos da nova natureza. Passe a ouvir com os ouvidos agora tratados pelo Espírito de Deus, né? O que tu vê assim, traduzindo para o dia a dia? O que é na tua visão é andar no Espírito? Olha, isso aqui é importante, isso aqui é andar no Espírito. De maneira bem segunda-feira. Maneira bem segunda-feira. Tu entendeu o que eu quero dizer? Andar no Espírito. Eu acho que em primeiro lugar é importante falar sobre isso, né? Porque, de novo, às vezes a gente trata como se fosse algo muito excepcional, excepcional, quando na realidade deveria ser para nós, né, algo mais prático, mais cotidiano, né? Eu acho que quando a gente, por exemplo, né, vamos dar um exemplo para ser prático, né? O Senhor Jesus falava muito por parábolas, né? Quando a gente começa a ler a Bíblia, por exemplo, né, a gente lê ali alguns textos, alguns versículos, algumas passagens, e a gente busca entender o que o Senhor está falando conosco através daquilo ali, aquilo que Ele deseja, espera de nós através daquilo ali, né? E aí, a partir disso, a gente começa a buscar em Deus, a gente vai orar e começa a buscar em Deus, Senhor, me ajuda a colocar isso em prática, que isso seja não só verdade porque está escrito na Bíblia, mas que se torne uma realidade na minha vida também, né? Então, quando a gente começa a fazer isso, e aí a gente começa a
buscar colocar em prática a Bíblia, colocar em prática aquilo que o Senhor espera de nós através do Espírito Santo, ali na segunda-feira, a gente começa a conseguir andar no Espírito dessa forma cotidiana, né? Então a gente começa, por exemplo, a entender que o Senhor espera que a gente... que o filho honre os pais, né? O filho deve honrar os pais. E aí, às vezes, a gente pensa, né? O que eu vou fazer? Vou lá orar no meu quarto, ficar 6 horas orando para sair do quarto e dizer: bom dia, pai, o senhor precisa de alguma coisa? Quando, na realidade, né, o senhor espera que a gente leia, que a gente entenda, que a gente busque fortalecimento, não fortalecimento, mas condições nele, né, através do Espírito Santo, para poder viver essa vida cotidiana através do Espírito e para colocar isso em prática, né? Então, eu acho que nessas pequenas coisas da nossa vida, né? Quando a gente entende que quando eu ajudo em casa, quando eu lavo uma louça, eu glorifico a Deus, porque o Senhor espera de mim, né? Que eu seja um bom marido, por exemplo, eu preciso entender que isso, querendo ou não, de certa forma, eu estou andando no Espírito, né? Pegando esse teu ponto, né? Por exemplo, o cara vai orar e diz assim: Espírito Santo, me torna mais humilde. Eu preciso ser humilde. Aí tá. Aí, o que ele acha que o Espírito Santo vai fazer? Ele acha que o Espírito Santo vai colocar uma carga de humildade nele, né? Vai abrir a cabeça. Vai tirar toda a arrogância e vai tornar ele uma pessoa humilde. Aí o que acontece? No dia a dia, na prática, ele está numa situação, ele toma uma atitude arrogante, né? Ele é grosseiro, ele é maldoso com as pessoas. Aí o Espírito Santo vem e fala no ouvido dele: seja humilde, agora é a hora. Né? E aí ele... Agora é hora de andar no Espírito. Agora é hora de andar no Espírito. Te humilha, pede perdão, reconhece. Aí o cara, não sei o que. Ou seja, o que ele achou que ia acontecer? Que o Espírito Santo ia pegar ele, tirar toda a arrogância dele, colocar uma carga de humildade. E a partir daquele dia, ele não entende que... Ia levantar com... Agora eu sou humilde. E o que o Espírito Santo, na verdade, faz? O Espírito Santo, quando tu pede, Senhor, me dá força, ele vai te lembrar na hora certa. Para que tu possa agir, porque isso é uma atitude, que nem tu disse. Honra o pai e a mãe. Não adianta, eu li o texto, eu criei no texto... Porque esse é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem. Eu acreditei, eu criei. Se eu honrar meu pai e minha mãe, eu vou ir bem, eu vou ter longos dias de paz. Daí eu saio dali e agora eu só tenho que fazer isso. Eu não preciso, né? Eu não preciso pedir Espírito Santo agora, nossa, eu só preciso honrar. Claro. Então, quando eu estou em uma situação que eu percebo que eu vou desonrar, o Espírito Santo fala: e aí, cara? Né? Tu acreditou, tu creu, o que tu vai fazer? Não, eu vou honrar. Então, toma atitude. É o que eu tenho dito, né? Para mim, um passo importante de andar no Espírito é assumir verdades espirituais. Sim. Que é a Bíblia, que é a palavra de Deus, para ficar mais claro ainda, né? É a palavra de Deus. O que eu tô lendo, por exemplo, 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. A pessoa, o que vai acontecer, né? Tu acha assim, ó, que a tua memória vai ser apagada, vai esquecer tudo. E aí Deus vai fazer um download agora de novas memórias e pensamentos. Não é isso, cara. O texto, quando ele diz isso, significa que existe no mundo espiritual, sim, uma mudança geográfica. Tu é retirado do reino das trevas, tu é colocado no reino do Filho do Amor. Então, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Um novo ser espiritual nasceu dentro de ti, só que tudo isso não é visível com os olhos. Sim. Aparentemente nada mudou. Né? A pessoa batiza, sai dali, sou uma nova criatura. A gente fala, né? Canta, né? Sou nova criatura. Sou nova criatura e tal. Mas mora no mesmo endereço, usa as mesmas roupas, né? Trabalha no mesmo lugar, é irmão das mesmas pessoas, filho das mesmas pessoas, pai das mesmas pessoas, né? Chega em casa, a impressão que tu tem é que não mudou nada. Só tomei um banho, não mudou nada. É que espiritualmente mudou. Eu preciso assumir essa identidade, né? E aí, assumindo essa identidade, então, por exemplo, a gente olha para a jornada do herói, né? Tu olha lá, sei lá, o Peter Parker, né? Quando ele se torna o Spider-Man lá, que toma a picada da aranha radioativa, né? Qual que é a grande briga de todo super-herói? É entender a sua identidade agora. Em que sentido? Ele tem superpoderes, mas ele tem a dificuldade ainda de entender qual é o meu propósito. Né? Para que eu tenho esses superpoderes? Então, todo o lance da história se dá em torno disso, mais ou menos. Daí eu entender qual é o meu propósito, o que eu vou fazer com isso, né? Porque naturalmente houve sim uma certa mudança
Claro que no filme esse é o aspecto um pouco diferente. Houve uma mudança, mas no final do dia ele continua sendo o Peter Parker. Sim, né? sim, Ele continua claro. morando no mesmo lugar, ele continua ali. Ele tem que aprender a lidar. Agora, o que eu faço com isso? É mais ou menos isso. Eu sou uma nova criatura, é no mundo espiritual, visivelmente nada mudou. Eu preciso assumir essa identidade. Eu preciso entender isso agora e começar a mudar as atitudes. Então, andar no espírito, eu entendo que passa por isso, né? Assumir verdades espirituais. Isso não é sentimento. A gente cansa de falar disso, né? Não, eu acho que isso mas é importante, né? Porque, e essa questão de assumir, né? Eu acho que essa é a diferença. A Bíblia é a verdade. A verdade espiritual já é verdade porque é a Bíblia, porque é a verdade, porque a palavra de Deus é a verdade, ponto final, acabou. Agora, a diferença é quando a verdade se torna verdade para mim. Né? Se torna verdade na minha vida, no caso, quando passa a fazer diferença na minha vida. Porque muitas vezes vai ter algo que vai estar escrito na Bíblia, que é verdade, porque está ali, né? Porque é a palavra de Deus, mas enquanto eu ainda não assumir isso como verdade, como algo que tem que fazer diferença na minha vida, para mim não é uma verdade, né? Eu ainda tô... Agora não, quando eu pego a Bíblia, não, essa é a verdade, e eu quero colocar isso em prática, eu quero ter isso como verdade para mim, quando eu compreendo verdadeiramente, é que nem o Senhor Jesus, né? Quando ele pergunta, né, quem vocês dizem que eu sou, né? Jesus já era o Cristo, já era o Filho do Deus vivo, sempre foi, né? Não era os discípulos que iam determinar isso ou não. Mas Pedro teve uma revelação, um entendimento. Aquilo que já era verdade, Jesus já era Cristo, já era Filho do Deus vivo. Se tornou uma verdade para Pedro. Pedro entendeu, a gente está aqui diante do Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí ele declara isso. E aí, naquele momento ali, a gente fica claro, né, que, Jesus já era tudo que ele sempre foi e sempre será. Mas agora, para Pedro entendeu quem ele era, né? E isso é interessante, porque pode ser, claro, nesse caso falava de Jesus, mas isso pode ser algo para nossa vida, né? Quando eu entendo que eu sou nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, então, está escrito na Bíblia isso, né? Tá lá em 1 Pedro 2,9. Agora, se tá na Bíblia e eu nunca li, eu não tenho como uma verdade para mim, não vai fazer diferença na minha vida. Agora, quando eu entendo isso e eu pego, como o pastor Paulo fala, né? Pegar a benção, faz assim, pega a benção. Então, quando tu pega isso e tu traz para tua vida como uma verdade pessoal, né? Que Deus revela para ti, isso faz diferença. Aí começa a fazer diferença. Aí tu para de achar, eu não valho nada, né? Ninguém me ama, ninguém gosta de mim. Não, tu é amado, né? Tu é povo de propriedade exclusiva de Deus, chamado à santificação, chamado à frutificação, chamado à edificação. Aí começa a fazer diferença na vida prática, e essa diferença que o Espírito Santo quer gerar em nós, né? Não é só... Claro que a cura, a libertação é algo muito importante, mas essa diferença prática no dia a dia também é obra do Espírito Santo, né? É algo que ele também faz em nós, né? Sim. Isso é... E outra, né? Quando a Bíblia diz que o crente vive por fé, né? O meu justo viverá pela fé. O texto não diz meu justo viverá pelas suas emoções, né? A gente é muito da alma ainda, a gente é muito das emoções. A gente quer sentir, a gente quer... Então, quando vai orar, eu quero sentir, eu quero me arrepiar, eu quero sentir o calor, eu quero sentir não sei o quê. Tá, e daí a maior parte dos dias você não sente nada, né? Então, a gente ainda anda demais na alma, nas emoções, no sentimento, e infelizmente isso é uma das causas que faz com que muitos crentes desanimem, se desviem, como a gente diz, né? Fiquem longe do congregar, longe da fé, longe de Deus, porque ainda, eu busco a Deus e tudo dá errado. Bom, cara, faz parte do processo, né? Sim. Jesus nunca prometeu vida fácil. Pelo contrário, ele sempre avisou, né? O caminho é estreito, né? A porta é pequena, é apertado, o caminho é estreito. Então, assim, ele sempre avisou que ia ser difícil, ele nunca prometeu vida fácil, né? Mas é um processo necessário para que a gente possa, de novo, ser edificado e frutificar. Então, a gente precisa assumir essas verdades que não tem a ver com essas emoções, também não tem a ver com os princípios do mundo. Sim. Esse é um outro erro que eu percebo os crentes, eles assumindo muitos princípios da sociedade. Por isso que Romanos 12:2 fala que nós não devemos nos conformar com o estado das coisas, né? Mas status quo. Nos renovar, né, pelo poder do Espírito, com a ajuda do Espírito na nossa mente, renovando os nossos pensamentos, assumindo as verdades espirituais. Isso é renovo da mente também, para que a gente possa viver a vontade boa, agradável e perfeita de Deus. E aí a gente vê essa substituição. Tem muito crente assumindo as coisas do mundo, da sociedade, as pautas do mundo, e querendo atualizar a Bíblia e não sei mais o quê. E gente, aquilo... Fazem mais de 2000 anos
que a gente lê basicamente a mesma Bíblia, né? Basicamente, né? Houve ali o tempo em que o texto foi unido e canonizado, né? Sim. Que na verdade é simplesmente o reconhecimento do texto inspirado, né? Não tem nada a ver com o homem decidindo, mas é o homem reconhecendo. A questão é que há 2000 anos a gente tem o mesmo texto. Eu me pergunto, né? Em 2000 anos a sociedade não mudou, né? Há 100 anos atrás, há 200 anos atrás, será que a sociedade já não estava diferente já da primeira igreja lá do primeiro século? Claro que estava. Sim. E por que não se mudou, né? Por que não se atualizou, né, o texto? É porque não é difícil tu atualizar o contexto cultural. Isso não é uma coisa difícil, não é um problema, mas a gente cria esses problemas. Claro. E eu ouso dizer que parte disso é pelo fato de que a gente não quer mudar, né, o interior. A gente não quer mudar. Então a gente quer mudar o texto para a gente não precisar mudar. Né? Quando a gente precisa ser transformado, e é essa a função do texto. É chocar, é trazer reflexão, é te impactar mesmo. Né? Então não é emoção, não é sentimento, não é... as verdades bíblicas, elas são sublimes, maiores, elas não estão em pé de igualdade dos princípios do homem. Sim. É o contrário, né? E são princípios invertidos, e por isso que é difícil, né? Da gente assumir. Quando a gente lê Mateus 5 ali. É diferente, né? A gente fala até, acho que o pastor mesmo falou, né? Pregou uma vez sobre o reino invertido, né? O reino de ponta cabeça, porque na realidade é basicamente o contrário, né? O mundo, a ideia do mundo, os princípios do mundo, eles são contrários aos princípios do evangelho. E até por isso, para nós hoje, que não somos do mundo, mas estamos no mundo, também acaba sendo confrontador, mas existe uma importância nisso. É importante sermos confrontados, né? É importante sermos tratados, trabalhados pelo texto, né? Mais ou menos como o oleiro ali no vaso, né? Ele começa a moldar. Eu entendo que Deus quer fazer algo, né, em nós, através de nós, na nossa geração, mas para isso ele vai precisar nos moldar, né? Se ele quer colocar um quilo de arroz, ele vai moldar de uma forma. Se ele quiser colocar meio quilo de feijão, vai ser de outra. Então, de certa forma, é importante isso. E a questão dos sentimentos, eu vejo como é algo que a gente precisa realmente entender que nós não fomos chamados para andar por sentimentos, né? Principalmente eu vejo, porque as emoções, os sentimentos, eles são voláteis, né? São mutáveis. Hoje eu acordei feliz, sorrindo. Amanhã o cara acorda com a unha encravada e já acorda meio carrancudo. E se para mim a vida cristã tá baseada nos meus sentimentos, hoje eu sou crentão. Amanhã eu já não sou crente porque eu tô com dor no dedo. Agora, quando eu entendo que, na verdade, os meus sentimentos mudam, as minhas emoções são alteradas, mas a Bíblia é a mesma, o Senhor continua sendo o mesmo, as verdades espirituais são perpétuas, permanentes, a gente tem até segurança, né? Eu tenho uma segurança de eu ser, o meu Deus, ele não muda, ele é o mesmo ontem, hoje será para sempre. Então eu tenho segurança em segui-lo, porque eu sei quem ele é e eu sei quem ele vai permanecer sendo, né? Sim. Mesmo que eu hoje ainda não seja, por exemplo, a pessoa que ele espera que eu seja, mas eu tô caminhando em direção a isso, né? Acho que isso é interessante. E os sentimentos também são enganosos também, né? Porque, por exemplo, uma pessoa pode chegar na tua frente e começar a chorar e contar uma história triste e tal, e aí o teu sentimento, nossa, que pobre, coitado, né, e tal. E o cara pode estar mentindo, né? Sim, ele pode estar te dando 7-1, que nem a gente diz. Então, assim, os sentimentos são enganosos e os nossos também são, né? Sim. Os nossos sentimentos são. A gente é conduzido naturalmente por muitas paixões, né? A gente fala, por exemplo, a paixão, o torcedor, né? Quem gosta do futebol, por exemplo. O torcedor. O cara, quando ele tá num estádio com um monte de gente cantando e não sei o quê, daqui a pouco as pessoas estão até defendendo coisas erradas, mas tu tá naquele calor ali e tal, aquele ambiente muda o teu sentimento. Sim. Que tu é capaz de ir junto. Claro. Né? Então, assim, por causa da paixão do clube, aquela coisa toda. Então, mas quando tu tá sozinho, daqui a pouco refletindo, diz, mas que bobagem, né? Então, a gente tem que entender isso, né? Que não foi chamado para andar por sentimento, eles são, que nem tu disse, são voláteis, eles mudam, eles são enganosos, enganoso é o coração do homem. E isso é uma das verdades, né, profundas da Bíblia, ela confronta o íntimo do ser humano, né? Dizendo, o teu coração é enganoso. A Bíblia está dizendo, o teu coração vai te enganar, entende? Tu precisa nascer de novo.
né? Necessário é nascer de novo. Quem não nascer da água do Espírito não vai ver o reino. Então, o tempo todo a Bíblia, ela fala isso, né? Ela confronta. Por isso que é um texto difícil de ler. É difícil mesmo, né? Para o humano comum, é uma coisa difícil. Você olha aqueles textos e diz, nossa, mas como é que a Bíblia fala isso? A Bíblia é machista, algumas pessoas dizem. A Bíblia é não sei o quê, por causa da sociedade da época. E isso é fácil de entender também, claro, né? De fazer a mudança cultural. A gente entendeu, mudou a cultura. Sim. Isso não é difícil de entender. Mas a verdade espiritual, o princípio, continua ali dentro. Sim, com certeza. Né? Continua ali dentro. Eu acho que... E esse é um dos desafios. Outra coisa que eu falo, andar no Espírito na prática, é ser sensível à voz do Espírito. E é um pouco daquilo que a gente falava, né? E a pessoa perceber pequenos detalhes, pequenos insights, o que a gente chama de insight, né? Tive um insight. Tive um insight. Eu vi o pastor Marcos Salles falando, tive um insight, a gente chama de insight, é o Espírito Santo, né? Mas a gente chama de insight. O Espírito Santo me deu um insight. Então, essas pequenas coisas, tornar-se sensível à voz do Espírito, né? Eu tenho dito isso, o Senhor Jesus censurou os discípulos da esclerocardia, né? A dureza de coração, né? E ele diz isso, vocês têm olhos, não veem, têm ouvidos, não ouvem, vocês não viram a multiplicação dos pães, e tal. O que Jesus está dizendo? Que os nossos sentidos, embora Deus trabalhe conosco através da fé, embora Deus não trabalhe, que a gente falou, em sentimentos, os nossos sentidos, eles são sensores que conseguem identificar a voz do Espírito, que conseguem entender Deus. Então, assim, presta atenção no que tu tá vendo. Sim. Presta atenção no que tu tá ouvindo, porque essas coisas vão te fazer sensíveis à voz do Espírito. O escritor aos Hebreus, no capítulo 5, fala, né, que, olha, vocês deveriam já ser mestres, mas vocês estão tomando leitinho ainda. E dele fala daqueles que tiveram as suas faculdades desenvolvidas, né? Então, e ele fala através ali dos sentidos, né? As suas faculdades, os seus sentidos desenvolvidos. Então, esses se tornam maduros. Então, nós precisamos nos tornar sensíveis à voz do Espírito. E na prática eu entendo que presta atenção em tudo que tu tá vendo, em tudo que tu tá ouvindo, né? Que nem eu digo assim, tu vem no culto, tu viu alguém ali ser curado, tu viu alguém ser tocado, o teu coração queimou quando a palavra foi ministrada. Presta atenção nisso, entende? Você tá vendo Deus operar. Então se torna sensível. E essa sempre foi uma das cobranças dos apóstolos, né? No texto de Atos 7, quando tem a defesa de Estevão, ele diz, né? Olha, vocês sempre foram duros de coração. Vocês sempre resistiram à voz do Espírito. É interessante que essas duas coisas estão sempre juntas, sempre, né? A dureza de coração significa resistência à voz do Espírito. Então, quando a gente se torna duro de coração, né? Como é que tu vê isso, assim, a questão da sensibilidade à voz do Espírito? Como é que é isso na tua vida? Eu acho que é isso, né? Acho que... Como é que é? Dá pra... Bota um ponto final? Não, tô brincando. Mas eu concordo e eu acredito... Uma coisa que eu acho importante também é aquela coisa assim, né? Quando a gente passa a ter intimidade com uma pessoa, né? Com alguém, quando a gente começa a ter esse tipo de contato e começa a se permitir ser conduzido pelo Espírito Santo, por exemplo, que é uma pessoa... Quanto mais isso começa a acontecer na nossa vida, com o passar do tempo, a gente acaba tendo um pouco mais de... Não sei se facilidade é a palavra, mas de conseguir perceber o Espírito Santo falando conosco, né? Eu enxergo dessa forma, assim, eu acredito que quando a gente começa a se relacionar um pouco mais, começa a permitir que ele tenha mais espaço, a gente começa a conhecer um pouco mais essa voz, a compreender um pouco mais. É por isso que às vezes muitas pessoas, é que nem tu mesmo diz, né? As pessoas às vezes têm uma impressão, né? Tive uma impressão, mas a pessoa, não dá bola e tal. Coisa da minha cabeça. Às vezes é porque ela talvez não acredite, não crê com todo o coração, mas às vezes também isso pode ser solucionado, vamos dizer assim, se essa pessoa começar a crer nisso, colocar isso em prática, lá pela terceira, quarta, quinta vez, dando um exemplo, começa a se tornar um pouco mais natural. Quando tu percebe, tu já, Espírito Santo. Por quê? Porque isso já é algo que acontece na tua vida, algo que é cotidiano ou rotineiro, que tem uma frequência, né, vamos dizer assim. Então, acho que isso é importante, né? É aquele negócio...
Se sei lá, alguém me ligar hoje, uma pessoa que eu não conheço, eu vou atender e não vou saber quem é, né? Agora, se é alguém que eu conheço, que eu converso, que eu já conheço a voz, por exemplo, eu vou ter mais facilidade em poder... Eu atendo o telefone e é a minha esposa que tá ligando, a Lelê, de outro número, eu vou atender, eu sei que é ela, né? Se é tu que me liga, eu acho que eu sei também. Eu estou falando, eu já sei. Então, assim, por quê? Porque a gente tem intimidade, a gente conhece a pessoa, a gente conversa com a pessoa. Quantas vezes já falei contigo, quantas vezes a gente já conversou, né? Então, eu tenho mais facilidade de ouvir a voz e compreender, isso aqui é o pastor Felipe que está falando comigo. O Espírito Santo, eu acredito que, de certa forma, também a gente pode ter esse mesmo nível de intimidade e, com isso, ter um pouco mais de facilidade, né? Quando eu entendo, Deus fala comigo e aí, através de uma impressão no meu espírito, através de outra pessoa falando comigo, e isso começa a acontecer, eu começo a ficar mais sensível aos sentidos, né? Como tu falou, porque de novo, eu ouço alguém falando, então pela audição, né? Eu toco, eu chego em algum lugar, às vezes tu chega num ambiente e tu vê o Espírito Santo falando contigo, os teus pés te levaram àquele lugar, né? E tu vê, ou tu vai abrir uma porta, antes de abrir a porta, quando tu entrar aí o negócio não vai estar bonito. Então, de certa forma, quando tu começa a sentir, Deus começa a falar contigo, e quanto mais isso acontece, quanto mais liberdade tu dá para que o Espírito fale, tu vai ter uma maior facilidade em poder identificar a voz do Espírito, né? Sim. Eu pelo menos vejo dessa forma. Sim, e também a falta disso, né, nos leva a essa resistência à voz. Como é importante, isso é forte, né? A dureza de coração, ela é uma resistência à voz de Deus, né? Deus falando. E quando eu digo isso, eu falo assim, aquilo que Deus tem feito na vida da gente, aquilo que a gente percebe a mão de Deus, o que a gente faz com isso, né? Aí tem gente ainda que não crê, que acha, mas o evangelho não é bem assim, isso aí, eu não sei se eu acredito. Poxa, mas o que você está fazendo com tudo que você está vendo, com tudo que você está ouvindo? Quando você orou e houve uma resposta, você vai achar, não, foi coincidência. Foi coincidência, ainda orei e foi coincidência. Tu orou... Bem norinha. Entendeu? Na verdade, o Espírito Santo quer te fazer sensível. Quando essas coisas acontecem, você tem que entender... Presta atenção no que você está vendo, presta atenção naquilo que você está ouvindo, porque essas coisas vão definir, né, a tua fé, vão definir o teu futuro com Deus. Então a gente precisa ser sensível à voz do Espírito, e isso é treinável. Né? A gente pode treinar. Tem o Piero sempre falava, né, que tipo, a voz do Espírito, tu escuta o Espírito... sempre no mesmo lugar, parece que é sempre no mesmo lugar que Deus fala, né? Na verdade a intimidade. Sim. Tu consegue ter tanta intimidade, tu te acostuma a ouvir a voz do Espírito, que é essa impressão que eu tenho, que Deus fala sempre no mesmo lugar. Sim. Porque tu aprendeu a reconhecer aquela voz, né? Tu identifica, né? Então, assim, Piero? Tamo junto, Piero. Então isso é importante, a gente usar os sentidos para nos tornarmos sensíveis, né, a voz do Espírito. E o Senhor Jesus cobrou muito isso dos seus discípulos, né? Eu acho interessante quando ele aparece, depois de ressurreto, eles estão na mesa e Jesus cobra a incredulidade deles, cara. Vocês estão aí sentados na mesa e fala para Tomé, né? Não seja incrédulo, mas crente. Toca nas minhas mãos, toca no meu lado, né? E, de novo, usa os sentidos. Sentidos, eu ia dizer. Né? Toca aqui, olha para isso daqui. Perceba, os sentidos que fazem com que tu se torne um coração mais... Tu tenha um coração doce para Deus, que tu aprenda a ouvir a voz de Deus. Então fica aí pra galera, né? Nós precisamos aprender isso, né? Prestar atenção no que a gente vê, no que a gente ouve. Se eu olhar pra minha história, eu vejo assim, são 26 anos de fé. Eu lembro com 12, 13 anos de ver, né, o mover de Deus, ver o pastor Isaías, pessoas caindo tocadas pelo poder de Deus, pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas. E aí, tipo assim, eu tô vendo tudo aquilo foi causando impacto na minha vida. Eu fui percebendo reuniões da presença de Deus, aquilo ali, de alguma forma, assim, eu gostei daquilo. Eu digo, Deus, eu quero essa presença na minha vida, é isso que eu quero pra minha vida, eu me sinto bem aqui, né? Esse aqui é o meu lugar, é aqui que eu achei meu lugar. Então, o que é isso? Na verdade, tu tá nas coisas que tu tá vendo, tu tá ouvindo, que tu tá tocando, tu tá se tornando sensível de alguma forma, né? Não é que, nossa, eu sou super sensível ao Espírito, não é isso. Mas aí tu vê João falando isso, né? Na carta dele, o que vimos, o que ouvimos, o que tocamos, o que apalpamos a respeito do verbo da vida. Meu Deus. É interessante, né? Porque tu vê
Vê como a palavra ela vai se completando, né? Com certeza. A gente falou, por exemplo, de crer em verdades espirituais. Quem é a verdade? Jesus, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o Logos, ele é a palavra. Aí tu vê João falando de o que vimos, ouvimos, o que tocamos, apalpamos a respeito do verbo da vida. Então, da palavra. E a palavra nos cobrou, né? Sobre isso, né? Que vocês têm olhos, não veem, ouvidos, não ouvem. Não, mas isso é interessante porque eu acho que talvez uma boa parte da nossa dificuldade quanto a entender essa questão de que o Senhor fala conosco e nos conduz, nos guia através dos sentidos, né? É porque a gente, na maioria das vezes, cresceu e o mundo cresce entendendo que os sentidos, eles existem para um fim que é natural, né? A visão é para ver o que eu vejo, a mesa, a cadeira, o poste, né? A audição é para ouvir as pessoas que estão falando comigo ali e não vai além disso, né? A pessoa fala ali o que ela falar sobre história, sobre ciência, sei lá. O paladar é para comer, né? O tato é para eu conseguir segurar um celular na mão. E aí a gente não percebe que, quem é que nos fez, né? Foi Deus. Quem é que nos fez com os sentidos? Foi Deus. Então, se Deus nos fez e Ele nos fez com esses sentidos, e Deus é espírito, é espiritual, vai além do que esse mundo natural que a gente consegue perceber, tocar, né, com as nossas mãos. Então a gente logicamente tem que concluir que se Deus nos fez com esses sentidos é para que a gente para que a gente usasse isso, né, muito além do que simplesmente o mundo natural, né? Porque foi Deus que nos fez. Não é o que a gente, né, sei lá, um objeto que é natural em si, mas foi sentidos que Deus colocou na sua criação, que hoje são seus filhos, para que eles pudessem usar isso também de forma espiritual, né? Paulo também diz ali em Atos 17, né, para que nós conhecêssemos a Deus, adorássemos a Deus e se mesmo que tateando, né? Então ele usa de novo a questão dos sentidos, é óbvio. Eu digo de novo, né? Deus, a moeda do céu é a fé, não é sentimento, mas os sentidos nos ensinam a ouvir a voz de Deus, a de alguma forma nos tornar sensíveis, né? E aí a partir do ouvir a voz de Deus, aí sim a gente vai pela fé e tudo mais. Mas os sentidos têm esse fim que é aprendermos a nos tornarmos sensíveis a Deus, com o que vemos, com o que ouvimos, com o que tocamos. Isso é importante, a vida no Espírito. A gente tem incentivado, né, os crentes aí a viverem uma vida no Espírito, a importância disso. Deus, ele não faz investimento na natureza humana, ele faz investimento na nova natureza, né, na vida no Espírito. Então, algo que eu tenho falado, tem queimado no meu coração, é a gente entender, né, que aquilo que Davi entendeu, né, quando ele diz, uma coisa eu peço ao Senhor, né, uma só coisa. A NVT fala, a única coisa que peço, o meu maior desejo, né, a versão da NVT. A mesma coisa que Maria pediu, né, quando ela teve lá, Maria e Marta, elas estavam lá na casa e aí a Marta começa a correr de um lado para o outro e aí Jesus, Marta, né, por que te preocupas com os afazeres, né? Maria... Não, daí Jesus diz, uma coisa só importa, uma coisa só é importante. Maria escolheu a boa parte, isso não lhe será tirado. Eu acho que vai muito de encontro a isso, né? A gente precisa entender que esse Deus, né, o Pai, o Filho, o Espírito, o nosso Deus, o nosso Senhor, ele é aquilo que nós temos de mais importante, né? O Espírito Santo precisa ser algo relevante nas nossas vidas, porque é aquilo que nós temos de mais importante, né? Deus não é só tudo que nós precisamos, ele é tudo que nós temos, né? Não tem nada fora de Deus. Então, se eu pudesse deixar uma mensagem, né, seria essa. Lembrem disso, né? Que Deus seja tudo que nós temos, que seja a única coisa que nós viemos a buscar. É lógico que a nossa vida envolve tantas coisas, né? Mas eu entendo que a gente não faz as coisas e tem Deus como mais uma coisa. A gente tem Deus como a coisa e a partir de Deus todas as outras coisas fluem, né? A gente aprende a trabalhar a partir de Deus, a servir a partir de Deus, a ser um filho, um pai, um esposo a partir de Deus, né? Então acho que isso é importante, assim. E acima de tudo agradecer, né? Obrigado, tamo junto. Te amo, é nóis. Tamo junto. Espero que a galera curta, né, o episódio aí. Tamo junto, é isso aí. Eu tenho certeza de que você que tá ouvindo, tá assistindo, foi edificado, recebeu de Deus. Viva uma vida no Espírito, aprenda a ser sensível à voz do Espírito, pegue verdades espirituais, Amém. Porque são coisas básicas. A gente pensa assim, andar no Espírito é coisa para pastor, é coisa para... Não, andar no Espírito é para todos nós. Amém. Todo crente em Jesus deveria e deve aprender a desenvolver uma vida no Espírito, e é exatamente isso, aprender é um processo. Você não precisa nascer sabendo, é um processo.
mas é importante que você se dedique nesse processo, que você seja intencional. Beleza? É isso aí, gente. Que Deus abençoe vocês. Não esquece aí de compartilhar o episódio com os teus contatos, de seguir aí as redes sociais, de dar o famoso joinha, comentar aí. E aí a gente continua falando ainda mais das coisas do Reino de Deus. Que Deus abençoe vocês e até um próximo PDC.